torcedor capixaba que acompanha aí o Temos Futebol. Meu nome é Marcos Barcelos e estou aqui para falar sobre o Brasileirão da Série D 2020, que chega à sua segunda fase. O Real Noroeste se classificou, é o representante do futebol do Espírito Santo e vai pegar o Brasiliense, adversário cascudo e que tem um certo histórico aí de confrontos contra o futebol daqui. O Brasiliense tem 20 anos de história, já foi vice-campeão da Copa do Brasil em 2002, mesmo ano que ganhou a Série C do Brasileiro, e foi campeão também da Série B em 2004, disputando a Série A no ano de 2005. E para falar sobre o Brasiliense, eu trouxe aqui, convidei o jornalista Renner Lopes, narrador da Rádio Esportes Brasília. Tudo bom, Renner? Tá animado para o confronto? Rapaz, tudo bem? Um abraço para você, para todos que nos acompanham. Obrigado pelo convite. Rapaz, a gente está animado. Não vou mentir para você, não. A gente está numa expectativa bacana de que a equipe do Brasiliense faça um bom papel nessa segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro e para que Brasília possa, né, um dia voltar ao extremo do futebol brasileiro, que é a Série A, uma coisa que não acontece há muito tempo, que Brasília não tem um representante na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. A gente está bem esperançoso quanto a isso. Beleza. Queria começar essa entrevista falando sobre o futebol candango, né? A última vez que o Distrito Federal esteve numa divisão acima da D foi em 2013, correto? Foi com o próprio Brasiliense, né? De lá para cá, Brasiliense e Ceilândia até fizeram campanhas boas, mas não chegaram forte no acesso. Hoje a gente tem um Brasiliense muito forte, né? Foi o líder, melhor campanha da primeira fase da Série D. E tivemos um Gama que vinha muito bem, seria o candidato aí à primeira posição, só que fora de campo teve essa crise aí da falta de pagamento de salários. E também temos histórias no próprio futebol candango, como a do Bolamense, que prometeu estrutura boa, né? Prometeu salários altos, contratos longos e acabou não entregando, né? Aí eu queria saber de você até que ponto a ausência do futebol candango numa divisão superior causa esse impacto aí no futebol daí. Como que isso tem impactado? Brincadeiras à parte, eu posso dizer para você o seguinte: a gente brinca com bolamense, mas é uma coisa muito chata, muito triste, que a gente vê diariamente com o descaso da equipe. Tanto que a equipe jogou agora a segunda divisão, não se classificou para as semifinais, vai amargar mais um ano na querida, como a gente chama aqui em Brasília, segundinha. Mas, sabe, Marcos, eu vejo que Brasília tem um potencial de esporte muito grande. Tem um potencial, não por ser a capital do país, mas de ter revelado grandes nomes para o futebol brasileiro. Rochinha, Deda, Wellington Dias, Baiano, que passou por aqui. Então, assim, eu vejo que falta, sabe, aquela motivação para poder isso acontecer. Então, eu vejo que isso agora finalmente começou. Um técnico que chegou aqui em Brasília desacreditado, que é o caso do Edson Souza, e eu assumo isso pessoalmente, porque já falei nas transmissões que eu faço pela Esportes Brasília. O Edson foi um divisor de águas. Eu queimei a minha língua, por causa do Edson Souza, porque eu falei assim, poxa, um técnico que está na primeira divisão do futebol carioca, vence 2 jogos numa Série D, justamente contra o Sobradinho, passa pelo Resende, faz uma vitória, rapa fora do campeonato, e aí? Né? Com que cara chega para esse brasiliense? E aí, cara, eu queimei minha língua. Queimei gigante. Porque o Edson não perde há mais de 8 jogos. E, assim, é um caso bem interessante de um trabalho bem feito. O que acontece nos bastidores do Brasiliense, pouquíssima gente sabe. Mas a gente tem a impressão de que o ambiente mudou, a cara mudou, os nomes que devem ter sido pedidos chegaram, e agora chegaram mais 2, o Carlos Eduardo, que veio do Juventude, e o Ibarra, que estava no Sporting Louquenho, de Paraguai. Então, assim, eu acho que são, nomes que vão agregar muito a esse elenco do Brasiliense. É um elenco que, ao meu ver, tem todas as possibilidades de classificação. E aí você olha para o quintal do vizinho, que é o Gama, e fala assim, poxa, o Gama vinha liderando, melhor campanha da Série D,
né? Os jogadores com grande nome, o caso de Emerson, a seleção brasileira, Nunes, entre tantos outros, e você fala assim, poxa, o Gama nessa situação chegou à liderança do campeonato, fez a melhor campanha de uma hora para outra, barquinho naufragou. E aí? É questão do financeiro, falta um planejamento, sabe, Marcos? Então, assim, eu vejo que se falta esse planejamento extra-campo, é complicado de tentar trazer algo para o campo de jogo. E aí que eu entendo que o time do Gama foi guerreiro nesse ponto. Conseguiu realizar um excepcional campeonato, está realizando ainda. Querendo ou não, foi a segunda melhor campanha dentre as 64 equipes, vai ter uma vantagem imensa até a próxima fase. Então, assim, eu vejo que o Gama tem uma possibilidade boa até de classificar. Ainda mais agora que apareceu um alento financeiro para os jogadores. Uma empresa de esportes aqui de Brasília, a Belmonte Esportes, acabou colocando R$ 100 mil no caixa do Gama, virou um patrocinador do Alviverde para salvar o clube. E agora o time que ficou é o que vai buscar a vaga. Perdeu grandes nomes como Emerson, perdeu Nunes, perdeu Rodrigo Calaça, perdeu Andrei Alba, tem muitos que foram embora. Então, assim, eu vejo que o Gama vai ter que ser mais do que guerreiro foi anteriormente sem o dinheiro. A folha está começando a ser ajeitada, né? Começando a se recuperar. E agora a gente espera que o clube possa fazer um bom trabalho na Série D. O brasileiro já tem feito. Vamos ver o Gama agora como é que vai se virar. Falando até no próprio Gama, é interessante que essa coisa de brigar pela vaga, a gente tinha até conversado no podcast Quarta Categoria, fizemos um episódio super divertido, inclusive. Com certeza. Você tinha comentado que essa era a hora do futebol candango buscar uma vaga aí na Série C. E isso veio justamente no momento que a rivalidade entre Brasiliense e Gama volta a ficar mais forte, né? Teve um tempinho aí que deu uma sumida, né? Ainda, é claro, que sempre existe ali, sempre tem uns confrontos, mas nunca em fases decisivas. Agora, nos últimos 2 anos, tivemos 2 decisões entre Brasiliense e Gama, e agora os dois times se encontram na Série D, também se enfrentando, brigando por essa liderança do Grupo A6. Né? Como é que é isso? Esse fortalecimento da rivalidade num momento importante? Eu acho que nesse momento, como eu falei até no quarta categoria, são dois times que precisam se realinhar no futebol brasileiro. Eles precisam de um renascimento. E eu acho que com as campanhas excepcionais que os dois fizeram, essa hora está chegando. E mais do que nunca, se não tiver o apoio do torcedor, não tiver o apoio de diretoria e uma cabeça centrada para poder realizar bons trabalhos, eu vejo que isso não vai dar certo. E é isso que agora os dois times têm que trabalhar. Um tem um aporte financeiro gigante, não tem por onde fugir. Desculpa, não tem por onde fugir. E não tem, vamos dizer assim, por que reclamar. Outro está numa dificuldade enorme e precisa se restabelecer porque tem uma torcida apaixonada e que quer voltar às divisões. Então, eu reafirmo o que eu falei no quarto categoria. A hora é agora. Porque eu acho que se tiver equipes classificadas para a Série C, raciocina comigo. O Brasil, Distrito Federal hoje está no ranking da CBF na posição 21. Tem 2 times na quarta divisão, 2 times no Campeonato Brasileiro Feminino, um que permanece na A1 e um que está a um passo de subir para a A1. Então, isso, querendo ou não, vai melhorar o ranking de Brasília, né, que é o Real Brasília, está a 2 jogos de subir para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E aí, assim, eu acho que se você juntando todos esses fatores, vai sair ganhando o futebol de Brasília, vai sair ganhando todo mundo. E aí você, com certeza, vai abrir mais uma vaga e o terceiro colocado é o Real Brasília. O Real vai poder entrar na quarta divisão. E isso vai começar a colocar Brasília novamente no patamar dos grandes times. Vamos poder ter 3 representantes na Copa do Brasil, coisa que há muito tempo não acontece. Então, assim, eu acho que faltava essa questão de times terem boas estruturas, bons elencos vindo sendo trabalhados. Isso aconteceu desde 2019. 2019 foi um ano paupérrimo do futebol de Brasília. Mas era a época que esse pessoal estava trabalhando internamente para poder ter um elenco, ter mostragem de jogos, preparação e integração da equipe.
Agora chegou esse período. Eu acho que os louros têm tudo para ser colhidos com essa possível classificação de Gama Brasiliense. E, ao meu ver, eu reafirmo o que eu disse, os dois são favoritos para classificar. Ainda mais que, pelo regulamento, o Brasiliense, se caso for da sequência, ele pega o oitavo pior entre os 8 e o Gama pega o sétimo. Então, eu acho que o futebol de Brasília está na hora certa de poder se reafirmar e voltar ao patamar dos grandes times do futebol brasileiro. Pelo menos chegando até uma terceira divisão. Inclusive, falando sobre o podcast Quarta Categoria, siga a gente aí no Instagram, @pcategoria, e ouça no seu agregador de podcasts favorito. Agora vamos falar sobre o confronto, né? O adversário do Real Noroeste, que antes da pandemia terminou como vice-líder da primeira fase do Candango e foi eliminado na Copa do Brasil pelo Paysandu com empate, né? Jogando em casa. No retorno do estadual, o Jacaré teve algumas dificuldades para chegar à final, passou apertado pelo Lusiânia nas quartas e pelo próprio Real Brasília, como você mencionou, na semi, perdendo até o jogo da volta, quase. Bateu na trave, né? Mas chegou na final, fez frente ao Gama, né? Quase levou o título, perdeu nos pênaltis. Aí houve a troca de treinador, chegou o Edson Souza, como você mencionou, que pelo visto é o grande nome aí dessa virada de chave do Brasiliense nessa temporada, né? E o Brasiliense chegou até aí a melhor campanha da primeira fase. Que outros fatores você pode falar aí sobre o sucesso do Brasiliense nessa Série D? Trabalho. Eu diria para você que nada mais é do que trabalho. E essa integração que eu falei agora há pouco do elenco. O elenco foi mantido, teve outros jogadores do Gama que vieram para o Brasiliense. Eu vejo que isso tudo acabou gerando essa motivação na equipe e um trabalho sério sendo feito pelo Edson Souza. Não que o Edson, pelo amor de Deus, nunca quis dizer que o Edson não fosse sério, mas o trabalho que ele vem fazendo, cara, fazendo as alterações corretas quando necessário, colocando as peças certas, trazendo os jogadores corretos. Então, eu acho que isso é uma junção de valores, vamos dizer assim. Um elenco muito bom, um treinador bem rodado que conhece e que tem a liberdade de fazer o que bem permite do Brasiliense e os resultados vindo sendo realizados. Acho que isso é uma somatória de fatores que todo mundo sai ganhando. E aí, com isso, esse sucesso imenso do Brasiliense que, como você mesmo disse na abertura do vídeo, deu uma invertida. O Gama estava na ponta, o Brasiliense aqui. A situação do Brasiliense estava mantida, estava tranquila. O Gama começou a ter os problemas com salários e houve uma completa inversão de valores. Com isso, o Brasiliense mantendo o trabalho, mantendo o ritmo de que estava realizando suas partidas, eu acho que esse foi um fator. Eu não posso dizer que tem um personagem específico, uma questão específica. É uma junção de valores que fez com que o Brasiliense subisse na competição. Agora, falando um pouquinho sobre o treinador, sobre essa questão do treinador, você falou que ele chegou até com uma certa desconfiança, né? Queimou a sua língua, como você disse, né? Passagem dele pelo futebol carioca realmente foi bem abaixo. E a gente sabe também da tradição que o Brasiliense tem em contratar medalhões para essas competições nacionais. E também para os campeonatos locais. Temos aí nessa temporada o Fernando Henrique, que foi vice-campeão da Libertadores em 2008 pelo Fluminense. O Zé Love, que ganhou a competição continental em 2011 com o Santos, jogando ao lado de Neymar, Ganso, enfim. E também tem o Carlos Eduardo, que chegou recentemente, aí, ex-Flamengo, ex-Grêmio. Aquele Carlos Eduardo, né? Exatamente. E como é que é para o treinador, vindo de times menores do futebol do Rio, chegar no Brasiliense e encontrar esses nomes? Creio eu que seja muito difícil para outros treinadores também no passado. Ano passado tivemos Jobson, Michael Leite, Lúcio na zaga. Se tem um medalhão que propriamente dito é o próprio Lúcio, né? Um cara que foi pentacampeão mundial para a seleção, né? Como é que é para os treinadores do Brasiliense, incluindo o Edson Souza, lidar com esse grupo recheado de nomes pesados? É difícil, né? Porque como que você vai colocar tantas pessoas boas, vamos dizer assim, para montar elenco? É bem complicado, né? Mas eu vejo que todos eles fizeram um bom trabalho quando vestiram a camisa do Brasiliense. O Márcio Fernandes, outros treinadores que passaram pelo Ailton, que, né, foi o autor do gol, entre aspas, do barriga do Renato Gaúcho. Então, assim, são nomes que
fizeram bons trabalhos. Mas essa é uma dificuldade, você não tem dúvida nenhuma. Como administrar tantos nomes muito bons para poder montar o elenco do Brasiliense para disputar as partidas. É uma dificuldade e eu acho que o Edson tem feito de uma maneira correta a administração disso tudo. Trouxe o Zotti agora também, recentemente. Então, assim, eu acho que é uma dificuldade, mas que o treinador tem feito essa administração de como colocar as pessoas certas nas partidas corretas. E isso é que tem dado também um dos motivos de ter dado resultado ao Brasiliense chegar tão bem nessa Série D do Campeonato Brasileiro. Pode-se contar com certeza com o dedo correto do treinador que tem escolhido as peças corretas para poder chegar aí à próxima fase. Quem sabe é um favorito aí a se classificar seguindo o Campeonato Brasileiro. Agora, falando do confronto em si, eu estava fazendo uma pesquisa sobre o histórico de confrontos entre Brasiliense e times capixabas. O time de Taguatinga, o Jacaré, leva vantagem. Foram 6 vitórias contra 3 nossas e 3 empates. No entanto, em mata-mata tem um equilíbrio, né? Foram 4 mata-matas entre Brasiliense e capixabas, que foi 2005 a Copa do Brasil diante do Serra. Tivemos 2018 a Copa Verde contra o Atlético Itapemirim. O Brasiliense eliminou o Serra em 2005. Em 2018, o Atlético Itapemirim eliminou o Brasiliense com 2 vitórias, inclusive. 2019, tivemos aí o Vitória eliminando o Brasiliense na Série D. E na Copa Verde, logo em seguida, o Brasiliense dando o troco diante do Vitória, só que com um sufoco danado. Foram 2 empates em 0-0. O Carlos Vitor, meia do Vitória, perdeu 3 pênaltis. 2 no tempo normal, 1 aqui em Vitória e 1 em Brasília, e perdeu também na decisão de pênaltis. Sabendo de todo esse histórico aí, acredito que os dirigentes do Brasiliense, treinador, né, jogadores, por exemplo, o Edmar Sucuri foi goleiro nessas 3 últimas situações. Ele sabe muito bem desse histórico entre capixabas e o próprio Brasiliense. Como é que o elenco, o treinador está se preparando para esse confronto, sabendo disso? Você tem conversado com alguém aí? Então, a gente não tem acompanhado os treinos do Brasiliense porque os treinos são fechados por conta da pandemia da Covid-19. Existe uma lei aqui em Brasília que só permite que jogadores, treinadores e comissão técnica estejam no centro de treinamento. Então, a gente tem tido muita dificuldade de poder acompanhar efetivamente os treinos do Brasiliense. Sempre que possível, a assessoria de comunicação, aproveitar aqui e deixar um abraço para o André Gomes, faz um trabalho bem bacana, passa as informações para a gente, como está o time, etc. Porque eu tenho o costume de, sempre que possível, estar nos treinos acompanhando, até para poder preparar para as transmissões, etc. Mas agora com a pandemia ficou bem difícil. Então, está sendo bem difícil a gente saber como o técnico vai montar essa equipe para a partida diante do Real Noroeste. Mas eu acho que ele vai com força máxima já para tentar, pelo menos, trazer uma situação adiantada aqui para Brasília, né? Tentar pelo menos conquistar uma vitória por 1-0 ou 2-0. Se puder vir mais, melhor ainda. Mas vão para cima para poder preparar esse elenco visando a partida de ida da segunda fase. Agora, como está acontecendo nesse ambiente, como administrar, essa é uma incógnita que somente o Edson Souza é quem tem a resposta para essa pergunta, porque a gente não tem tanto acesso aos treinos do Brasiliense para acompanhar essa preparação pré-viagem da Série D. E que vai ser uma longa viagem, inclusive, né? O Brasiliense vai ter que vir para Vitória e pegar depois a estrada para Águia Branca para esse confronto. E a gente já conversou nos bastidores do quarta categoria que o estádio é bem longe, né? Fica 16 quilômetros à frente do centro de Águia Branca. Eu queria até te perguntar como é que vai ser essa transmissão. Você que deve participar, deve trabalhar na transmissão do jogo, né? Então, a gente vai fazer aqui baseado no Maicujo, que é a detetora dos direitos de transmissão da Série D, porque a gente pleiteou, nós conversamos com o pessoal da ASEC, que é a Associação de Cronistas Esportivos Capixaba, na pessoa do Jair de Oliveira, e aí a gente conversou, ele falou, Renner, telefone não pega, internet só o pessoal do Maicujo tem, é bem difícil, porque ele até brincou que o estádio é um nada no meio do nada que vai para nada. Então, não chega a lugar nenhum. Então, eu sei que internet a gente transmite pela internet, a gente usa a transmissão de P2P para poder chegar ao sinal aqui em Brasília. Então, internet eu já sei que não vai ter como. Tanto que a gente
não vai viajar. Nós vamos ficar aqui em Brasília acompanhando pelo MyCud, não tem outra alternativa. E torcer para que não tenha nenhum problema lá. A gente sabe de relatos que, de vez em quando, dá um probleminha ou outro, mas que eu acho que isso não vai acontecer, não tem tanto problema para esse jogo. Eu espero, né, que não tenha tanto problema para esse jogo. Agora, a partida de volta aqui em Brasília, a gente vai acompanhar no estádio, como a gente sempre acompanha, né, com a equipe reduzida por causa da pandemia da Covid-19, mas a gente agora vai começar a acompanhar mais afinco mesmo as equipes. Os locais que tiverem condição de transmissão, a gente vai viajar, como já acompanhamos o Gama em outras oportunidades, o Lusiânia também. Então, assim, a gente está numa expectativa muito bacana. Para esse jogo, ficou completamente inviável a nossa viagem, justamente pelo deslocamento, questões de internet, telefonia, etc. e tal. Porque não adianta a gente falar assim, beleza, eu te dou as passagens, você vai. Eu chego lá, não tenho condições de transmitir, e aí? Né? Então, fica bem difícil da gente poder planejar alguma coisa sem ter condições. Então, a gente vai... Esse jogo vamos fazer aqui em Brasília, e o jogo da volta a gente faz no estádio Cerejão em Tabatinga, na Boca do Jacaré. O brasileiro se classificando deve encarar, às vezes a memória falha, então me ajuda aí, Marcos, se eu não lembrar o adversário. Eu acho que é o Mirassol Caxias, não é isso? Exatamente. Exato. Então, aí quem passar para esses estádios, nós temos condições de ir, nós vamos acompanhar o time fora de casa para essas partidas que vão aí praticamente botar, se caso o Brasiliense avance, vão colocar o Jacaré na boca do gol para poder ficar 2 jogos aí da vaga para a Série C 2020. Mas, infelizmente, para esse jogo, por falta das condições técnicas, a gente não vai viajar. Vamos fazer somente o jogo, vamos fazer o jogo de ida, mas aqui de Brasília, do nosso estúdio, e o jogo da volta a gente faz no estádio Cerejão em Tabatinga. Então, vamos rezar aí para Nossa Senhora do Link funcionar no MyCud, né? A internet não caia, para que você possa fazer um bom trabalho, uma boa transmissão. E para finalizar, você tinha falado aí sua expectativa, você acredita que o Brasiliense vai para frente, né? Vai para cima do Real Noroeste para já buscar uma vantagem. Ano passado, quando vieram aqui para Vitória, fizeram um jogo até, tipo assim, controlando a posse de bola, saindo com um empatezinho que, na volta, o Brasiliense tentaria resolver a parada, acabou não resolvendo, né? Eu queria saber, você acha mesmo que o Brasiliense vai manter a postura da primeira fase, de buscar o resultado acima, vitória tanto fora quanto em casa, né? Você acha que não vai se intimidar com a força do Real Noroeste dentro do Rochão, que é um time que é muito forte jogando em casa mesmo? Sim, sem dúvida. A gente entende que até porque o Real Noroeste conquistou a vaga na última rodada, né? Foi brigador, conquistou a vaga na última rodada do campeonato. Eu entendo que o Brasiliense, se manter essa pegada de como ter feito as outras partidas, eu acho que é favorito à vitória. Mas, como você mesmo disse, o time do Real Noroeste é um time que vai para cima, que vai fechar a casa para tentar, pelo menos, segurar um empate e tentar decidir aqui em Taguatinga. Mas, ao meu ver, até pela campanha que fez da primeira fase, o Brasiliense é favorito à vitória. Mas não me assustarei se voltar o time com um empate aí do Espírito Santo. Se voltar com um empate, vai ser um resultado completamente normal, que a decisão vai ficar para Brasília. Agora, também não estranharei se o Brasiliense vencer o jogo aí em território capixaba. É o favorito, na minha opinião. Não desmerecendo o Real Noroeste, que é um time também que briga, que foi, né, chegou aí na última rodada, conquistou a vaga. Mas eu acho, ao meu ver, que o Brasiliense é favorito, sim, para essa partida frente à equipe do Real Noroeste. A minha preocupação para esse confronto, agora falando já do Real Noroeste, é que o Brasiliense é um time bem rápido, que eu vi ali que tem o Luquinhas, que é um jogador de muita velocidade, habilidade. E o par do Luquinhas e Love ter feito excelente trabalho no campeonato, né? Fizeram metade dos gols do Brasiliense aí na primeira fase, fizeram 16, 8 cada. Né? E minha preocupação também é com a bola aérea do Brasiliense. O Zé Love tem feito vários gols de cabeça. É um problema, inclusive, da defesa do Real Noroeste, que tem tomado muitos gols ali em bolas aéreas. E o Real Noroeste também é uma equipe que comete muitas faltas. Muitas faltas. Jogo do Real Noroeste é certeza que vai ter uns 3 cartões amarelos, se não uma expulsão. Né? E outra coisa, eu acho que por conta da campanha fora de casa do Real Noroeste, eu acho que o Real jogando no Rochão vai acabar indo para cima do Brasiliense e corre um grande risco aí
de ceder espaço para o próprio Luquinhas, aí, que é um jogador, como eu já disse, muito veloz. Eu vou acrescentar isso a você, o nome do Diogo também, que é um lateral que tem feito uma atuação excepcional, sempre parte do Diogo as situações de contra-ataque. Então, assim, é um nome também que o torcedor do Real Noroeste tem que ficar de olho. Então, eu já acho que o Real Noroeste, como você já disse, o Brasiliense é favoritaço nesses dois duelos. Apesar das campanhas fora de casa, que tem sido bem irregular, eu acho que o Real Noroeste tinha que assumir essa coisa de ser o time que não é o favorito. Não assumir o protagonismo, pelo menos nesse jogo de ida, que vai ter... Acho que precisa tirar a velocidade do time do Brasiliense, principalmente do Luquinhas, o próprio lateral Diogo, como você disse, e tentar buscar no jogo de volta, aí, tentar jogar por uma bola na partida de volta, ou, quem sabe, aí quebrar esse tabu. Né? Oi? Jogar possivelmente no erro, né? Jogar possivelmente no erro do Brasiliense. Inclusive, eu acho que a arma do Real Noroeste para esse jogo é a bola aérea, no ataque, no caso, né? Com o Peixoto. Eu vi que alguns gols que o Brasiliense tomou foram cruzamentos na área, inclusive na pequena área que o goleiro Fernando Henrique acabou não saindo. Né? Teve pelo menos uns 3 gols, inclusive um contra o Bahia de Feira já nesse retorno. Uma bola cruzada na área. Pode ser uma arma aí do Real Noroeste. E eu vou dar um palpite aqui, vou querer depois que você... vou pedir até para você dar o seu palpite. Eu acho que para essa partida um empatezinho, talvez um empate com gols aconteça. Eu também acho. Eu apesar de eu cravar aqui que o Brasiliense é favorito, também acho que aí acontece o empate com gols. Eu acho que deve ser um 2-2 o jogo e a decisão fica para Brasília. E aqui em Brasília eu acho que o Brasiliense papa a vaga. Exatamente. Então foi isso aí, galera. Eu queria agradecer ao Renner Lopes, jornalista aí da Rádio Esportes Brasília, e convidar a você que acompanha o Temos Futebol, a seguir a gente pelo Instagram, @Temos Futebol, YouTube e Facebook. E também acompanhar outras mídias que acompanham o futebol capixaba, tais como Globoesporte.com, Rádio Espírito Santo, TV Capixaba, não, perdão, TV Educativa, tá dando um banho de transmissão. Vamos falar certinho. Exatamente. TV Educativa, que está dando um banho de transmissão aí no Capixabão Série A. E também podcast quarta categoria, o podcast Uma Ilha Clube dos torcedores do Vitória, TV Real, enfim. Onde o futebol capixaba estiver passando, é importante que você dê o seu apoio, porque aqui no Espírito Santo nós temos futebol.